Olá, boa noite a todos. E aí, evitativos ou desinteressados? Vocês sabem entender a diferença? Sabe, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Eu atendo muitas pessoas que estão vivendo numa ansiedade. Hey, Carol, você tá boa, menina? Espero que esteja bem, né? Sofreu um acidente essa semana, ai. Saudades de você. Eu recebo muitas pessoas que elas me mandam mensagens, elas me mandam prints das suas comunicações com seus parceiros, elas me mandam situações descrevendo como estão vivendo e elas, na sua ansiedade, na sua carência, elas não percebem que estão vivendo nessa carência extrema, não conseguem perceber que a pessoa, na verdade, não é evitativa, ela não está evitando, ela está desinteressada. E o contrário também acontece, pessoas que começaram a me procurar dizendo assim, desde que você começou a falar sobre evitação, eu entendi que meu parceiro, minha parceira, não é que ela é desinteressada, ela na verdade, e eu estava sofrendo muito, na verdade essa pessoa apresenta características de evitação. Então hoje, para não ter dúvidas nenhuma, eu montei aqui um esquema que inclusive é de um vídeo que vai sair, eu acho que amanhã já sai, mas que eu fiz para vocês justamente para trazer a diferença entre o evitativo e o desinteressado, ok? Como vocês já sabem, eu vou temporariamente aqui desligar os comentários e daí depois na sequência, no final, eu vou abrir para que vocês possam comentar, fazer as perguntas de vocês. É o momento mais importante, inclusive, da aula, tá? Então, eu gostaria que você ficasse aqui no final, principalmente para você entender o modus operandi da pessoa, que é da diferença entre o evitativo e o desinteressado, certo? Então, vamos lá. Então, oi, Vana, tudo bem? Também estou com saudades, viu, Carol? Vamos lá. Então, primeira coisa, diferença básica. Quando eu olhar para cá, é que eu estou olhando justamente no quadro que eu montei para vocês do vídeo. A diferença básica é o seguinte, são 3 pontos que eu trouxe para vocês e colocando, vou trazer o evitativo, depois o desinteressado. O evitativo, ele quer a relação, mas ele não sabe como lidar. No começo, o evitativo, que inclusive passou por um tempo sozinho, ele vai fazer um pouquinho até de love bomb. E assim, as pessoas falam assim, esses dias eu vi um profissional da área da saúde falando que o evitativo faz love bomb. Eu tenho as minhas suspeitas, eu acho que ele não faz love bomb. Eu acho que no começo, a pessoa ansiosa, quando ela começa a não ter, ela remete àquele início e começa a acreditar que aquele início era love bomb, mas não era love bomb. Ele estava mais engajado em fazer a coisa acontecer, porque também estava carente, porque estava um tempo sem relação e porque o evitativo quer se relacionar, só que a intimidade gera uma sensação esquisita dentro dele. Ele não consegue lidar direito com as suas emoções. E aí o que acontece? Ele justamente por conta desse medo, ele acaba às vezes se afastando. Ou ele não se afasta, ele não corresponde à altura de uma pessoa que está mais ansiosa. E daí de uma pessoa que está mais engajada, de uma pessoa que não tem receio em ativar a relação, tá? Então ele quer, mas ele não sabe como lidar. Já o desinteressado, ele não quer. E aqui, preste bem atenção, ele mostra no seu comportamento. Como é que ele já começa dizendo, olha, eu não quero nada sério, eu não estou afim de compromisso, a gente pode até ter alguma coisa, mas a gente não vai rotular. Então ele não está interessado, e ele está deixando claro. Só que a gente tem o péssimo hábito de acreditar que a gente vai mudar a pessoa, que a gente depois que a gente inclusive é irresistível e depois que a pessoa ficar com a gente duvido ela não resistir, tá? Então, aí depois que a gente acaba se perdendo e achando inclusive depois, vendo os meus vídeos, que a pessoa é evitativa. Não.
A pessoa, ela é desinteressada. Se ela não está interessada em compromisso, se ela deixa claro que ela não quer relacionamento estável, se ela deixa claro, né, que ela, no momento de vida que ela está vivendo, não tem espaço para isso, é uma pessoa não interessada. Não interessada, e aí eu não estou dizendo que não está interessada em você, está interessada em uma relação. Porque ela pode estar interessada em você no sentido, inclusive, carnal, né? Inclusive no sentido de para suprir uma carência, tanto sua quanto dela, mas não para relacionamento. Uma pessoa evitativa, outro aspecto, uma diferença básica, ela afasta você por medo. Ela afasta por medo de se envolver demais e em algum momento você a rejeitá-la. Ou ele perder o controle das suas emoções e acabar entrando num lugar de vulnerabilidade. Já a pessoa desinteressada, ela afasta porque ela não quer. Então, ela fala, hoje eu não posso. Ela fala, tenho a minha família. Ela fala, tenho tal compromisso. E, geralmente, ela pode até te convidar, mas ela te convida naquele último minuto do segundo tempo. E ela te afasta, inclusive, muitas vezes, por exemplo, ela demora para dar o seu telefone pessoal, ela fica conversando com você por rede social. Então, ela não afasta porque ela afasta porque ela não tem interesse. E por que ela... Mas, dona Ana, a pessoa, ela não deixa claro. Daí, será que ela não deixa claro? Ou você, na sua ilusão, o pouco de movimento que ela fez, já criou uma história na sua cabeça para validar que há ali um certo nível de engajamento. Gente, de novo, falei para vocês, eu recebo prints, eu recebo histórias, eu recebo mensagens, e está ali, está ali, no print que ela mandou, na mensagem que ela mandou, que a pessoa não está interessada. Mesmo assim, ela continua. E ela continua por quê? Ela continua porque é carente, ela continua porque ela não sabe trabalhar a reciprocidade. Tudo que eu ensino vocês, ensino os meus assinantes no meu canal de assinatura. Inclusive que é R$37 por mês que vem não vai estar o mesmo valor. E que as pessoas falam assim, gente, como é que eu não aprendi? Eu não vi isso antes. Outra diferença básica, o evitativo, ele sente um conflito interno. E ele deixa claro. Ele fala assim, nossa, eu sinto algo, mas eu não consigo, não sei se eu consigo lidar com isso. Ele sente nesse conflito interno, ele vai tentar expressar os seus sentimentos, mas de uma forma contida. Já o desinteressado é indiferença total. Ele pode até trazer as suas sensações, mas deixando claro o espaço e o momento de vida que ele está vivendo. Não porque ele quer engajar você na relação. Mas na maioria das vezes, nem comentar sobre as suas emoções, sobre as suas inseguranças, inclusive nem pergunta sobre as suas. Por quê? Porque não está interessado. Eu vou virar aqui a página do meu Flipchart, que ele quebrou. Então tá super difícil, me presta aí só um pouquinho. Vou mostrar aqui pra vocês, ele está aqui, do meu ladinho, tá? Então calma aí, deixa eu só virar aqui, porque como ele quebrou, ele tá me dando um trabalhão. Então tá aqui uma pequena colinha pra gente não esquecer absolutamente nada. Então, no relacionamento, qual que vai ser a diferença entre o evitativo e o desinteressado? No relacionamento, o evitativo, ele vai aproximar. Lembra que eu falei pra vocês, no começo ele vai estar carente, então ele se aproxima. Só que daí, quando ele se aproxima, a intimidade assusta. Aí, quando a intimidade assusta, ele começa a se afastar. E aí, nesse afastamento, ele faz isso o quê? Como forma de proteção. Mas ele afasta, quando ele está dentro do relacionamento, ele afasta, mas ele afasta de uma forma que te gera ansiedade. Não significa que ele não está dentro da relação. Então, ele começa a diminuir um pouquinho as mensagens, ele começa a demorar o tempo, o espaço nas respostas, ele começa
a ter mais dificuldade em responder, né, a fazer planos, né, para frente, no sentido de vamos sair final de semana? Ele quer sair final de semana, mas ele começa a ter um pouco mais de dificuldade em ter essa resposta, mas ele quer, tá? E aí preste bem atenção. Ele pode até demorar, mas ele geralmente, se ele não se sentir afogado, ele vai nos compromissos, tá? Já a pessoa desinteressada, ela é sempre distante. Então ela fura com você, ela te deixa no vácuo, ela começa, né, nessa distância, a pessoa some, e daí você fica assim, nossa senhora, mas cadê a pessoa? Vem aqui, interagia sempre, tá? É diferente. No relacionamento ainda, por que o evitativo, ele te confunde? Ele te confunde porque ele começa, ele demora um pouco, ele demora nas devolutivas, mas tem sentimento. E ele expressa isso, tá? Ele fala, nossa, eu gosto de você, eu gosto quando você manda mensagem, como eu gosto da gente junto. Ele vai, por mais que você perceba que você está muito mais engajado, que você está muito mais entregue, mas no momento que ele está com você, que ela está com você, ela está ali, ela está ali com você. E aí, de novo, o estar ali com você o evitativo, uma das linguagens de amor dele é o atos de serviço, tempo de qualidade. Por quê? Porque a interação física, de alguma forma, invade o seu espaço físico. Não significa que ele não seja carinhoso. Ele será. Mas muitas vezes o ansioso, ele está operando numa linguagem de amor de toque físico. Por quê? Porque o toque físico valida fisicamente, de forma concreta, que a pessoa está ali dentro da relação. Então isso o acalma. Porém, o evitativo, o que acontece? Quando essa questão do toque físico deixa claro que a intimidade chegou, não é que ele não gosta, mas deixa muito claro que ali existe algo íntimo. E aí muitas vezes ele pode se sentir invadido. De novo, não significa que ele não ama. Ele vai amar dando o seu tempo de qualidade, estando ali com você. Então, assim, por mais que você acredite, né, que ele demora a responder, mas quando ele responder, ele vai pedir desculpa. Por quê? Porque existe sim um lugar para você na agenda dele, só que ele está mais acostumado a viver consigo, porque é um porto seguro, é um lugar tranquilo para ele. Ok? Mas ele tem sentimento e não corresponde à altura e da forma, né? A linguagem de amor dele não é como você, mas como uma pessoa quando está na ansiedade, que é mais toque físico, que é mais palavras de afirmação. Por que palavras de afirmação também? Porque a pessoa, quando escuta o ansioso, quando está em crise, ele pergunta mais de uma vez, você me ama? Você está dentro? No começo, o evitativo até fala, sim, eu tô me envolvendo, eu gosto de você. Ele vai ter talvez dificuldade em dizer sobre amor, mas eu tô me envolvendo, eu gosto de você. Mas a pessoa precisa escutar. E aí muitas vezes precisa escutar soa como ar de cobrança, e daí o evitativo acaba se sentindo afogado. Já o desinteressado, ele te confunde por quê? Porque não tem iniciativa. Então, você na sua carência começa a ativá-lo e assim, como ele é indiferente, às vezes ele também está carente e em alguns momentos ele te dá atenção. Em alguns momentos vale a pena ficar ali em alguns minutos com você. Só que isso acaba te confundindo, por quê? Porque a iniciativa não parte dele, mas corresponde. E às vezes a gente está tão carente que a gente esquece
que a gente esquece, a gente se perde, que das 10 vezes que a gente se comunicou, 10,5 foi a gente, nós carentes, né? Nós que eu tô falando, quem tá carente. No relacionamento, o evitativo, ele some dentro do relacionamento, mas ele volta. O que isso quer dizer? Dona Ana, você vai estar sendo incoerente agora, porque você fez um vídeo que eu vi dizendo que o evitativo, quando termina, não volta. São duas coisas diferentes. O evitativo, quando ele termina, ele tem uma dificuldade muito grande para voltar, porque, vocês já viram o meu vídeo, porque se ele volta para um contexto onde ele já avaliou que ele corre o risco de ser rejeitado. E daí o que acontece? Quando ele entra, que ele já entra de novo com essa inabilidade mais sensível, o ansioso em algum momento ele vai começar a pedir, né, a demandar desse evitativo. Ele vai se sentir insuficiente novamente com essa cobrança, e daí o que vai acontecer? Para eu não ser rejeitado, eu vou o quê? Eu vou rejeitar. Inclusive, vou parar esse relacionamento, porque inclusive ele começa a argumentar dentro de si, tá vendo? Eu não devia nem ter começado isso. Agora, quando ele está dentro da relação, ele afasta, mas ele volta, tá? Então, talvez ele até demore um pouco mais para responder a mensagem. Quando há uma briga, talvez ele vai demorar 24, 48 horas. E nesse momento, o ansioso fala assim: Dona Ana, eu devo mandar a mensagem? E eu te indico o seguinte: tá funcionando do jeito que estava acontecendo? O que isso quer dizer? Tá funcionando você mandar um monte de mensagem, isso gerar uma cobrança, uma demanda interna no evitativo que ele está se afastando? Isso não está funcionando. Então, respire, se guarde, se comprometa com você nesse período em ficar bem. Porque entenda o seguinte, uma pessoa quando ela está engajada e ainda não terminou, o evitativo quando não terminou e quando ele está interessado, ele vai voltar. Se terminar a relação é difícil, mas se ainda a relação existe e ele está interessado, ele vai voltar. O que vocês não gostam de entender é o seguinte, uma pessoa que não está interessada, gente, ela não volta. Ela não volta. Mas Dona Ana, não corre o risco do evitativo, mesmo em sofrimento, por orgulho, mesmo dentro da relação, não voltar? Olha, gente, corre o risco, mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Você vai passar o resto da sua vida, se você não tem problema nenhum em você ficar acionando o relacionamento, né? Em você ficar propondo sempre as voltas e tá tudo bem, então tá tudo bem. Mas eu sei, porque eu trabalho com isso há muito tempo, e com muita gente, eu recebo muita mensagem, o quanto isso é desgastante para vocês. Ok? Já a pessoa desinteressada, ela some e ela não volta. E ela não volta porque ela não está engajada, ela não volta por causa lá da indiferença que eu falei no primeiro bloco ali da diferença básica. Ela não volta, ela some e ela vai cuidar da vida dela. Vamos lá virar comigo a página de novo? Vamos lá. Agora, eu acho que vem um momento mais... Não falei pra vocês que ele quebrou? Ele tá me dando um super trabalho. Então, a gente vai no momento que é o modus operandi. O modus operandi, tá? A diferença, o modus operandi é a forma de agir. A forma de agir do evitativo é o seguinte: ele observa tudo, pensa demais, e esse observar tudo, pensar demais, analisar demais, é uma forma de que ele encontrou uma estratégia de autoproteção. E sim, é o famoso bloqueio emocional. Por quê? Porque a relação íntima, ao longo da sua vida,
ele foi entendendo que a relação íntima não era algo que o relaxava, é algo que o deixa em estado de alerta, em estado, em modo, né, de sobrevivência. Então, ele fica analisando o tempo todo, encontrando, validando a sua dor. Relacionamento íntimo é melhor se afastar, porque é um caos. Já o desinteressado, ele nem lembra. Ele não lembra de você, não faz associação nenhuma. Inclusive, o evitativo, ele traz questões do seu comportamento. Olha, mas toda vez que a gente tá assim, tá vivendo um momento e faz tal coisa, você acaba fazendo isso. O desinteressado, ele nem lembra da última vez que vocês discutiram, porque não tem nem relação, né? Na cabeça da pessoa que está ansiosa e está carente, sim, mas não lembra de aspectos, não faz questão de perguntar, trazer perguntas mais profundas. Uma moça perguntou para mim, Dona Ana, no aplicativo de relacionamento, o moço já na primeira conversa ele já queria sair muito rápido. Eu falei, claro, e a gente sabe, ultra rápido, o que essa pessoa quer? Se essa pessoa não se aprofundou, não quer se conhecer um pouco mais, não quer saber como que é a tua rotina, enfim, ela está interessada em outra coisa. Outro ponto, o evitativo, ele tem gatilhos com intimidade. Então, toda vez que a pessoa se aproxima, ele vai começar, dentro dessa... Quando a coisa começa a afogá-lo, ele vai fazer o quê? Ele, como eu já falei, ele vai demorar a responder. Ele vai começar, inclusive, a entender, né? A achar situações esquisitas dentro dele e ele vai começar a verbalizar. Ele vai dizer assim, olha, deixa eu te dizer, quando tal coisa acontece, eu me sinto mal, né? Óbvio, quando ele fala isso, inclusive, quando inclusive ele tá sentindo, no ápice da dor, ele ainda tem um pouquinho mais de segurança. Ele, dentro desses gatilhos da intimidade, ele vai ter uma preocupação, tá? Uma preocupação em mostrar para você que isso também é algo que ele não gosta. E é nesse momento, inclusive, que ele pede paciência, é nesse momento, inclusive, que ele fala que não é pra você e você não acredita, gente. Nesse momento você acha que ele tá ali só fazendo você de bobo, de boba, que você tá, que você tá perdendo tempo. E aí, não tô te julgando, não tô passando pano pro evitativo. Eu acho que você tem todo o direito de achar que tá perdendo tempo, sim. O problema é o seguinte, é que esse estar perdendo tempo para você pode ser que venha com a sensação porque você está extremamente acelerado, porque você está extremamente carente, porque você está se atropelando, porque você acredita ou veio de outros relacionamentos mais ansiosos, mais afoitos, ou de quando você era adolescente, ou de um casamento que você não tinha nem referência, ou então estava tão carente, né, que agora você quer viver intensamente, que você não está conseguindo deixar uma pessoa respirar um pouquinho, que você não está conseguindo fazer com que ela entregue o tempo dela. Eu tenho uma amiga que é evitativa e ela falou bem assim, nossa amiga, os evitativos sempre são os escrotos, né? Ela disse assim, mas os ansiosos também não podem perceber que eles também podem tá ultrapassando o limite, que eles também não podem num drama e criando um drama muito maior do que realmente é. E eu falei, sim, pode ser, porque cada um está validando a sua dor. O evitativo vai validar o bloqueio emocional e o abandonado vai validar o seu abandono.
O modus operandi do desinteressado, né? O evitativo vai ter gatilhos dentro do relacionamento. Já o desinteressado vai ter preguiça. Vai ter preguiça de se explicar, vai ter preguiça de sair com você, vai ter preguiça de querer ser responsável afetivo. Ele vai ter preguiça e nessa preguiça ele vai te acusar, ele vai dizer que você cobra demais, a pessoa vai dizer que é chato, você que é inseguro, você que tá criando coisa na cabeça. Começa com uma acusação. O evitativo, ele volta muito foco para si, com o seu mundo interno, e ele vai criar teorias da conspiração no mundo interno dele. Já a pessoa desinteressada, ela não tem interesse nenhum mesmo que você fique, então não vai ter problema em te acusar, mesmo porque assim, é como se ela estivesse tranquila que na dela você que é o engajado, você é o que está querendo a coisa acontecer. E os dois últimos tópicos, mas não significa que está acabando, quer dizer, já está acabando, vai ser uma aula mais curtinha. É o seguinte, o evitativo, ele reage ao vínculo. Então, o que isso quer dizer? Ele começa a entender algumas coisas que é difícil para você. Então, se ele sabe que ele começa a perceber que você fica ansioso ou ansiosa com a demora na resposta. Então, se ele demorar, ele já vai começar a mensagem de desculpa. Então, olha, me desculpa, eu estava com o dia cheio, eu acabei me perdendo aqui. Ou ele vai começar a perceber, né, que você precisa que responda mais rápido. Então, ele vai fazer um esforço, tá? E vai começar, quando ele não conseguir responder, eu tô em alguma coisa aqui, não vou conseguir responder agora. Só que isso, gente, ó, depois de um tempo, depois de uma entrega, depois que você teve paciência, depois que você se comunicou de forma ativa. Nana, como é que se comunica de forma ativa? No meu canal de assinatura também tenho uma aula só sobre comunicação ativa, mas o princípio básico, lá eu monto esquemas para vocês, mas o princípio básico é uma comunicação onde eu falo dos meus sentimentos e não acuso a outra pessoa. Ok? Então, neste engajamento, há uma preocupação do evitativo em querer fazer a coisa acontecer. Ele quer reagir ao vínculo porque ele estava sozinho, ele quer fazer essa coisa acontecer. Ele só não está conseguindo entender o ritmo, a dinâmica e as sensações que estão vindo aqui dentro dele. Outra coisa, outro reagir ao vínculo, né? Ele não vai propor os rolês, né? Mas ele vai estar dentro do possível disponível para você. Outra coisa também do reagir ao vínculo. Talvez ele tenha uma dificuldade em falar eu te amo, ele tenha uma dificuldade em expressar muito com as palavras, mas aos pouquinhos ele vai encontrando esse espaço. Então começa pelas mensagens, né? Termina com, pode não ser tão longas, calorosas, descritivas como o de um ansioso, mas ele vai colocar ali um emoji a mais, ele vai colocar um carinho a mais, baby, ou sei lá, meu amor, meu querido, querida. Ele vai começar a entregar um pouquinho mais, se entregar um pouquinho mais fisicamente. Lembrando, no tempo dele, no tempo dela. Por quê? Porque o toque físico, não estou falando que eles são frígidas ou rígidos ou... Não, gente, não é isso. Eu estou falando daquela afetividade do dia a dia, sabe? Do mandar mensagem assim do além sendo carinhoso, com coisinhas, estava pensando em você. Vai ser um pouquinho mais difícil, leva um pouco mais de tempo. Foi dormir pensando que a pessoa comentou que não estava muito bem, mas depois de um tempo que ele acorda e fala assim, olha, você está melhor?
Então, de novo, não é porque eles são frios, porque eles são... Não, é porque isso escancara a vulnerabilidade deles. Gente, esses dias eu vi um comentário de uma evitativa que ela disse bem assim, gente, vocês acham que eu não queria ser diferente? Dói falar eu te amo. Relacionamento, quando eu tenho que me entregar, dói. E ela fala assim, dói no corpo, dói no corpo. Às vezes, para o evitativo, um abraço dói, invade o espaço. Por quê? Porque não é que ele não está acostumado, não é isso. É porque o quanto isso depois vai me custar emocionalmente se eu não tiver mais. Por quê? Porque como ele pensa demais, como ele analisa demais, porque ele está se protegendo, isso vem muito rápido na mente dele e é mais forte do que ele. Já o desinteressado, ele reage quando e como convém. Então, geralmente, é aquele tipo de pessoa que sai, se distancia, mas aí vai conversar com você, se quiser sair, se tiver carente, se quer dar uma volta, ou só porque você mandou mensagem, então estava ali, estava fácil, estava de boa. E desse reage como convém, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vem sem interesse à sua vida, à sua história, mas apenas entregando aquilo que convém a ele. Então, ele ou ela, né? Tô de boa, vamos sair, quero sair, tô a fim de sair, ou vamos fazer aqui, vamos fazer uma coisa. Lembrando, né? Para que estava aqui mesmo, estava disponível, por que não? Então, basicamente, o evitativo tem sentimento, o evitativo tem engajamento, mesmo que não seja a altura e a intensidade de um ansioso. O evitativo corresponde, não à altura e intensidade, mas corresponde. Ele reage ao vínculo, ou seja, do jeito dele, na velocidade dele, ele vai pedir desculpa caso ele sentir que de alguma forma não está correspondendo às suas expectativas. Ele vai ter uma reciprocidade diminuta, mas ele não te deixa no vácuo. Ele vai sim entrar nos rolês com você, ele vai fazer as coisas com você. Ele talvez vá se afastar quando o relacionamento ainda existe, mas apenas para tomar um fôlego. E quando isso acontece, quando ele toma um fôlego e que ele está interessado, que ali existe um sentimento, ele vai procurar. Nem que seja para mandar um meme, nem que seja para poder encaminhar alguma coisa, nem que seja para ele fazer uma movimentação. Lembrando que isso vai ser muito difícil. Inclusive, essa movimentação, tanto física, no sentido, né, de se entregar, quanto essa vulnerabilidade de mandar a mensagem, ter iniciativa, é algo doloroso. Tudo isso, evitativo. O desinteressado já deixou claro para você desde o começo que não quer um relacionamento. O desinteressado não vai ficar te acionando e ele vai te acionar com aquilo que é de uma pessoa comum. Curtidas, um kkk, um emoji ali, um emoji aqui. O desinteressado não se preocupa com responsabilidade afetiva. Então, não vai perguntar dos seus sentimentos, de uma forma mais fácil vai te acusar. O desinteressado, ele pode até te entregar uma validação física, mas ele não vai te entregar uma validação carinhosa, afetiva, com proposta de vínculo, mas sim com proposta de troca para prazer imediato, ou seja, um sexo, quando lhe convém. Que é geralmente aquele momento, já que ele não conseguiu ou ficar com outras pessoas, você entra nesse processo. Ai, gente, que duro, né? Deixa eu te falar, olha, eu recebo muita gente que chega pra mim achando que tá vivendo numa relação de evitação e não tá vivendo com uma pessoa desinteressada.
E olha, eu vou te dizer, não é pessoa feia, não é pessoa que não é inteligente, são pessoas com aparência física bonita, são pessoas é, instruídas. Inclusive, deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas, não tá difícil as pessoas construírem relações íntimas internas com pessoas desinteressadas que dão migalhas. Por quê? Porque nesse desinteresse elas validam uma dor profunda, que é qual? Eu sou abandonado, eu sou rejeitado. Então, neste validar dessa dor, elas permanecem buscando a pessoa, argumentando esse comportamento de afastar, esse comportamento de não adesão, e elas não é difícil elas caírem na limerência, tá? E aí a limerência, eu posso fazer uma aula só sobre isso. Eu acho que eu já tenho uma aula sobre limerência, mas basicamente a limerência tem pegado muito mais as pessoas, só que por que ninguém está falando sobre isso? Porque é vergonhoso. Porque como pega as pessoas com um bom nível, um alto nível intelectual, as pessoas elas ficam, né, elas ficam constrangidas de dizer que estão em limerência. Limerência, qual que é a diferença entre a limerência e o amor platônico? Limerência é quando você vive uma história de amor apenas na sua cabeça. Vive mesmo. Tá? Então, as poucas trocas que vocês têm, que a pessoa tem de conversa, por telefone, por mensagens, na cabeça da pessoa que está em limerência, ela sente uma conexão, ela vibra e vive dentro da vida dela como se ela fosse comprometida com aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa ou mora em outro país, ou mora longe, ou não tenha deixado claro que são só amigos, por exemplo, e que não tenha às vezes nem dado um único beijo. Essa é a limerência. Começa a causar uma sensação esquisita na pessoa, a pessoa só pensa nisso, a pessoa fica obcecada por isso e ela começa a entrar no estado doentio de carência. Já o amor platônico é algo, inclusive, geralmente que acontece muito ali na adolescência. A gente sente um amor, uma admiração por aquela pessoa, mas a gente sente uma certa dor por não ser correspondido, mas a gente segue a vida e uma hora isso acaba, tá? O que não é com a limerência. A limerência geralmente, gente, leva muito tempo, tá? A gente tá falando aí, às vezes, pessoas que ficam anos em limerência, certo? Bom, acabamos essa aula. Agora eu vou abrir para perguntas, que eu já vi que tem 3 perguntas. Inclusive, vou abrir vou abrir aqui os comentários já. Voltou, gente? Eu sei que travou para vocês. Voltou? Voltou? Travou, né? Voltou. Então tá bom. Ok, voltou. Então tá. Ai, poxa vida, Camila. Estou vivendo uma situação em que houve uma aproximação muito intensa com alguém que tem um padrão de apego evitativo. Depois disso, ele entrou em crise e se afastou totalmente. Estamos há quase 2 semanas sem contato. Então, Camila, se não tinha um compromisso, né? Se vocês não estavam dentro de um compromisso, nesse caso é mais fácil para o evitativo se proteger e não voltar. Mas pelo amor de Deus, gente, isso não é uma receita de bolo, isso não é uma verdade absoluta, isso é uma probabilidade. Só que eu sempre falo para vocês, sabe? As pessoas me perguntam, eu volto ou não volto? Não é sobre voltar ou não voltar, é sobre você quer mandar mensagem? Você quer pedir aproximação? Faça isso. Só que você não pode esquecer uma coisa muito importante. Você está aprendendo com esse processo. E se aprenda a escutar o seu corpo. Se o seu corpo
dói só de pensar de mais uma vez ter que ficar ativando essa relação. Faz sentido? Escutem o corpo de vocês. Sabe, eu tô pensando em fazer uma aula só sobre aprender a escutar a movimentação física nos relacionamentos. Porque as pessoas não têm noção do quanto o corpo, ele fala, se comunica com a gente nas relações. Voltou, gente? Voltou? Tá. Desculpa, gente, eu tô com um problema sério com a minha internet aqui faz uns dias já. Travou ou voltou? Por favor, faça uma aula sobre o corpo. Tá, eu vou fazer uma aula sobre o corpo, tá? Pode deixar. Nessas horas que eu vejo o quanto essa assinatura é muito valiosa. Vocês sabem que essa aula não fica gravada, né? Apenas para quem é meu assinante. Então, inclusive, se você se, se você ainda não é meu assinante, mês que vem o valor será outro. Ou seja, hoje você pode adquirir por R$ 37, ainda esse mês. Mês que vem o valor vai ser outro. Inclusive, lá tem aula sobre comunicação ativa, sobre corpo de dor, sobre a manifestação física e o que o corpo está dizendo nas relações, tá bom? Essa aula, Alan, vai estar dentro do meu canal de assinatura, tá? Então, eu estou convidando as pessoas a assinarem antes do valor mudar. Hoje custa R$ 37, mas vai mudar até pela qualidade do que a gente está selecionando lá, está colocando lá. Evitativo com evitativo, acredita que dá certo ou seja mais fácil construir um relacionamento? Ah, Bianca, veja, o único problema do evitativo com evitativo é eles, cada um ficar na sua bolha e não se relacionar, né? Mas eu tenho muitas amizades com evitativas e eu me dou super bem. E a gente super se entende quando não fica sem responder, quando há o distanciamento, mas quando a gente se vê, a gente se curte. Então, há possibilidade sim, tá? Veja, gente, todo momento a gente está trabalhando para construir um relacionamento seguro. O problema é o seguinte, sabe? As pessoas já querem entrar numa uma relação no sentido assim, para que dê certo, para que ela já imediatamente fique feliz, para que ela imediatamente fique com a sensação de que tudo vai dar certo. Não é para isso que o relacionamento funciona, sabe? Ana, quando alguém nos diz que se ausentou, mas que se vê como palhaço de lua por se afastar e diz que sou uma graça, interessante, uma querida, evitativo, quero fazer sua próxima imersão. Vana, minha próxima imersão é dia 14 de dezembro, é a última do ano. São poucas vagas, tá? Se não me engano, já 1/4 das vagas já foi preenchida. Porque as pessoas estão, a última, a gente ficou sem vaga, ela encheu, e como é a última do ano, corre fazer a sua inscrição. Você, na minha imersão, não tem como entrar uma pessoa e sair a mesma pessoa. É um dia todo comigo, identificando como é que muitas vezes eu fico nesse padrão, sabe? Nesse padrão. Por que eu fico nesse padrão de ansiosa? Por que eu fico, às vezes, num lugar de compreensiva com evitativo? E será que realmente a pessoa é evitativa ou ela fica me deixando num cercadinho? Então, quando você entra na minha imersão, fica o dia todo comigo, as coisas ficam palpáveis. Quando eu tô em holograma, o que é um holograma, né? Quando eu tô numa versão minha que só se conecta em dor, que repete os mesmos padrões. Então, é uma forma, inclusive, da pessoa se entender, se auto-aplicar, inclusive, a prática que eu entrego, a técnica que eu entrego, para justamente ela ir enfraquecendo esses padrões. Agora, a sua pergunta, né? Quando alguém nos diz que se ausentou, mas que se vê como palhaço de lua
por se afastar e diz que sou uma graça, interessante, uma querida. Evitativo? Tem traços de evitativo, né? Mas vocês já ficaram juntos, né? Faça uma pergunta muito importante. O que é que você quer? O que é que faz sentido para você? E comece a colocar limite nessa pessoa. Se ela estiver realmente interessada, ela vai acompanhar. Se ela for evitativa, se ela estiver interessada e é evitativa, ela vai, algumas coisas ali, ela vai abrir mão. Se for desinteressada, ela não vai ficar. Doutora, como se demonstra amor pelo evitativo de uma forma que ele entenda que está sendo amado, mas sem invadir seu espaço? Eu fiz uma aula aqui, tá no meu canal de assinatura, que é sobre a reciprocidade. É uma aula sobre reciprocidade. O evitativo, o que acontece? Ele precisa de um espelhamento. E o que ele reconhece? Ele reconhece o que é comum para ele. O comum para ele é não ativação de tanto relacionamento. O que é comum para ele? O espaço. O que é comum para ele, né? Comum para ele é se em horário de trabalho, por exemplo, não precisa se comunicar tanto. O que é comum para ele? Ele estava vivendo no mundo dele. Então, assim, ele precisa ter uma forma que ele entenda amor é o seguinte, a gente deixar mais próximo daquilo que ele entende da vida dele. Então, por exemplo, eu estou me relacionando com o evitativo. Então, eu sei que vai demorar para responder. Não vou ficar bravo. Mas quando responder, deixa eu te falar, achei que tinha morrido, ou levar com leveza, né? Olha, é o seguinte, como eu sei que você demora para responder, eu vou estar em tal lugar, ou a gente vai fazer tal coisa, marca aí na sua agenda, vamos, entende? Então assim, e o mais importante, por mais que seja difícil, passar segurança, mas para isso você tem que estar seguro. Eu vou fazer um vídeo, tá, gente? Eu tenho que fazer um vídeo, né? Como é que lida com o evitativo? Como é que demonstra amor pro evitativo? Yara, tá aí? Anota pra mim, por favor. Tem mais umas perguntinhas aqui. A Mara perguntou, a pessoa que eu estava misturava muito os dois tipos, me deixava muito confusa. Mas ele sempre me culpou por tudo que deu errado entre nós, até as atitudes erradas dele, e isso me deixava muito triste. Mara, então que bom que você falou no passado, né? Então, ele pode até ter começado evitativo e depois, no meio do relacionamento, se desinteressou. E aí, por favor, não leve as coisas pro lado pessoal, por questões dele mesmo, né? E daí, um recurso é te acusar. Mas esse mecanismo é típico de pessoa imatura, de pessoa que ainda, sabe, nem se conhece direito. E daí, desculpa, gente, mas às vezes esse tipo de pessoa acaba atrasando o nosso desenvolvimento. Então, que bom que você falou no passado. Veja, já não está mais no seu plano, aí no seu campo, para não atravancar a sua autoconsciência. O que mais? Olha, Paula, façam a imersão, viu? É uma redescoberta de si. Que bom, faça, Vana. Óbvio, nem sou eu, não preciso nem fazer a propaganda. O pessoal faz por mim. A imersão, o link tá aqui na bio, tá? É só você entrar lá, que todas as informações que vocês precisam para fazer, assinar e também participar da imersão tá aqui. Dona Ana, mandei a pergunta na caixa de perguntas. Vamos lá. Terminamos há 19 dias. Ele não consegue ficar nem 2 dias sem mandar mensagem. Pergunta como eu estou. Ou agradecendo por algo do passado. Sem dar sequência. Eu respondo educada. O amo. O que quer dizer essas mensagens de ativação? Ainda ele quer voltar? Como devo agir? Pergunta, veja. Essas mensagens, elas são o que são, tá? Essas mensagens, e aí eu vou dizer algo que talvez vai te deixar um pouquinho triste, tá, Natália? Muitas vezes a pessoa faz isso para avaliar o quanto ela ainda é importante na sua vida. O quanto ainda é uma forma de ela viver, nem que seja por alguns minutos, um pouco daquilo que viveu no passado.
é uma forma de alguma forma, ainda aquele eu dele do passado estar vivendo naqueles minutos com você. Então, aí é que tá. Ao invés de a gente tentar analisar os movimentos de ativação do outro, a gente precisa avaliar o que é interessante para nós. Então, para você, tá? O que é interessante para você? Você quer ter uma pessoa que fica te relembrando do passado, mas não entra? Se para você tá tudo bem, tudo bem. Agora, se você acha que isso te fere, que te machuca, porque você ama, no meu canal de assinatura eu tenho uma aula sobre um gráfico que é o medo de perder, às vezes é maior do que a vontade de ficar bem. E o que pode estar acontecendo com você? Se você altera esse gráfico, a vontade de ficar bem é maior do que o medo de perder, quando você está nesse gráfico, você fala assim, o que você quer com essas mensagens? Onde nós vamos chegar? Sem medo de perder. Só que por isso que eu fiz essa aula, porque as pessoas não conseguem chegar nesse gráfico, né? Nesse gráfico do o medo, a vontade de ficar bem é maior do que o medo de perder. Te respondi, Natália? Camila, quando uma pessoa com padrão de apego evitativo se afasta fora de um relacionamento formal... não, esse aqui eu já respondi, né, Camila? Já respondi. Qual é a reação principal que as mulheres são evitativas com os homens? Acho que a principal característica é o seguinte: ela tem sentimento dentro da relação, mas ela não consegue demonstrar de forma eufórica como o seu par. Ela tem esse sentimento, ela mostra através de comportamentos, através de saídas, através de mensagens carinhosas, mas não na mesma ansiedade e intensidade que às vezes o par dela. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Quando vi um vídeo seu, por acaso, uma cortina se abriu e voltei a ter esperança. Ah, que bom, meu Deus. Eu fico tão feliz de ler isso. Meu ex, ele é evitativo e terminou comigo por conta de ser totalmente diferente. E eu ficava muito bravo por conta dele demorar muito para responder. Miguel, não é uma relação fácil, sabe? Deixa salva essa live, gostaria muito de ver desde o início. Cheguei por um vídeo no feed que apareceu. Amei sua conduta. Então, Miguel, essas aulas elas não ficam salvas, tá? Elas são... depois elas vão para o conteúdo exclusivo dos meus assinantes. É um ambiente fechado onde tem outras aulas maravilhosas. E ainda este mês é R$37 por mês. Você pode assinar um mês e depois cancelá-la. Em dezembro já vai ser outro valor. Então fica o meu convite, Miguel. Vem aqui no link da bio e faz a sua assinatura, para depois você rever essa aula e tantas outras maravilhosas e que com conteúdo muito bom. R$37 é troco pelo que tem lá. Tive um relacionamento onde ele é o evitativo e eu ansiosa. Terminamos, mas ele ainda aparece de vez em quando. Não é difícil isso acontecer mesmo. A Cibele perguntou aqui na caixinha: por que o evitativo some, fica um tempo sem nem conversar e depois se aparece como nada tivesse acontecido? O que faz ele sumir em definitivo? Quando ele some e aparece, ele está tentando entender seu mundo interno, está tentando dar uma esfriada aqui, ele precisa de alguma forma se reorganizar internamente. Mas ele acaba voltando porque ainda há vínculo, ainda há algo dentro dele que faz com que ele estar junto da outra pessoa, mas ele só não consegue lidar com esse vulcão de sensações internas. Quando ele some definitivo, quando ele entendeu que aquela relação está engatilhando ele demais, quando aquela relação está fazendo com que gere muito mais sofrimento com a movimentação de cobrança, de afogamento, do que alívio. Então aí ele acaba não voltando. Eu tô maratonando o seu canal, eu tinha concluído a mesma coisa, obrigada. Ei, Natália, viu? A Natália é minha assinante. E que bom que fez sentido. Miguel, você assina no Hotmart. Aqui no link da minha bio tem lá assinatura pelo Hotmart. E daí você assina por lá,
que lá tá mais organizado. Inclusive lá tem o tutor da Dona Ana. Esse tutor é uma inteligência artificial que só responde às perguntas com base no meu conteúdo, não o que tá aí por fora. E tem muita coisa, gente, saindo por aí, que as pessoas estão assim surfando na onda, porque eu comecei há um bom tempo a falar sobre isso. Então, eu já, dentro da prática clínica, tem coisas que é totalmente diferente do que a técnica e aquilo a literatura traz. Então, se você vai numa inteligência artificial comum, ela vai te trazer aquilo que a teoria traz. Dentro do meu canal tem um tutor da Dona Ana, que é uma inteligência artificial que responde conforme todo o meu conteúdo que está lá dentro. São mais de 90 horas. E, inclusive, eu vou agora, a gente está olhando as perguntas e a gente está revisando, a gente está dando novas instruções, justamente para que você tenha uma melhor experiência. Gente, tudo isso por R$37, pelo amor de Deus, tá? A Vana aqui é assinatura, vocês viram que a Natália também. Aniversariante tem desconto na assinatura? Mara figura. Como é que marca a consulta privada? Gente, o link tá na bio. A Yara provavelmente vai entrar em contato com você, Martim, mas eu vou deixar uma coisa para vocês aqui. Eu não tenho mais agenda, tá? É apenas fila de espera e para encaixe. Plano terapêutico tem que esperar um pouco mais de tempo. Então, tem pessoas que esperaram meses aí para poder entrar no plano terapêutico comigo. Por isso que foi a forma que eu encontrei, né, de fazer a imersão, que é online, é um dia todo comigo, com poucas pessoas, de fazer o canal de assinatura para que você possa maratonar e ter um tutor, justamente para que você não fique de alguma forma desamparado, tá? Mesmo depois dessa aula eu tenho dúvidas, porque ele dá sinais mistos. Tem dias que está super ativo, estamos separados, outros ele some. Então, deixa eu te dizer uma coisa, Juliana. Aí, sobre as dúvidas, por que as dúvidas existem? Porque você está balizando o que é importante, aliás, você está balizando, colocando como parâmetro do teu relacionamento os comportamentos dele. Então, você também era uma candidata que precisava ter o meu canal de assinatura e assistir a aula A vontade de ficar bem deve ser maior do que o medo de perder. E aí você colocar limite, tá? Escuta, a gente tá indo, tá voltando, o que você quer? Como é que a gente tá? O que tá acontecendo? Por quê? Porque vocês não têm noção do quanto vocês aprendem sobre vocês e também como você consegue entregar para o outro um lugar, porque sabe, às vezes o evitativo só precisa por mais que, mas parabéns aqui, ó, quem acabou de adquirir a assinatura, você não tem noção do quanto você acabou de dar um passo importante no seu processo de autoconsciência. As pessoas não têm noção do quanto um exercício de autoconsciência muito grande desenhar aquilo que faz sentido para si e expor isso para uma pessoa. Todas as pessoas que fizeram isso comigo dentro do setting terapêutico tiveram sucesso. E aí o sucesso não significa que a pessoa, então tá bom, você quer isso, então eu vou ficar dentro do relacionamento. Não, elas se sentiram fortes, se sentiram com domínio, se sentiram competentes, se sentiram importantes para si mesmas. Ok? Gente, nossa senhora, eu vi o quanto eu estava atrasada aqui. Lucila, parabéns, que bom que você assinou, seja bem-vinda. Eu fico muito feliz toda vez que vocês dão um espaço para a vida de vocês. Lucila, pratique lá com o tutor da Dona Ana, qualquer dúvida que vocês tiver, entre lá em contato, tá? Eu tenho um carinho muito grande pela assinatura, por todos os cursos que estão lá, principalmente pela imersão, e eu tenho certeza, né, que você não sai a mesma pessoa que entrou. Aproveite que ainda está por R$37 mês que vem, vai ser outro valor. Pessoal, já são 8h35, ainda nem jantei. Agora eu vou descansar, dar um pouquinho de cheiro na minha filhinha. Fiquem bem, se cuidem e nos vemos na próxima aula. Consigo fazer assinatura morando fora do Brasil? Sim, consegue.
lá no Hotmart. Por isso que eu gosto de fazer com a Hotmart, porque lá tem toda a estrutura para quem, inclusive, é de fora. Tá bom? Fique tranquilo. Pessoal, um beijo, se cuidem e até a próxima aula.